Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. No caso, como nós fazemos a gravação noturna no sábado à noite, uma boa noite para os irmãos, mas os irmãos vão estar assistindo esse vídeo de dia. Espero que os irmãos estejam bem. Como de hábito, vamos salmodiar. Salmo 120. Salmo 120. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de vivermos a nossa fé. Oramos pedindo, Pai, que o Senhor venha nos ensinando nessa noite, que nós possamos estar aprendendo de Ti, que possamos ser edificados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos devagarinho nos aproximando do final do Sermão do Monte. Chegamos num texto clássico, muito conhecido nas igrejas. Eu vou ler primeiro para fazer uma introdução. Então, Mateus 7, versículo 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Até aqui. Veja, esse versículo talvez, ele está entre os top 10 versículos mais mal interpretados do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, existe uma igreja pentecostal de costume, daquelas que tem o hábito de trazer um jugo sobre os crentes, que não pode depilar a perna, não pode cortar cabelo, não pode usar bermuda. Se for para a praia, só se for para ir para o inferno, coisa desse tipo. Na placa dessa igreja estava escrito lá: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Por quê? O que eles queriam justificar? Todo o jugo que se trazia sobre o povo como algo para ser salvo. E qual é a explicação que eles dão? Eles usam aquelas passagens que estão nas epístolas de João, nas cartas de João, onde diz o seguinte: quem me ama segue os meus mandamentos. E aí, naqueles mandamentos, eles colocam toda uma lista de tarefas, deveres e obrigações que o crente tem que fazer, e através daquilo justificar a salvação. Qual é o problema disso? Isso é uma forma protestante de catolicismo romano. Isso, na verdade, é uma heresia. Por que é heresia? Porque mexe com a doutrina da salvação. Lembra que eu expliquei? Que nós vivemos um tempo difícil no YouTube. Quando alguém fala algo que eu não concordo, eu digo que ele é herege. Tudo é heresia. Só que eu expliquei também que nós temos que fazer uma diferenciação entre o falso profeta, maligno, filho de Belial, que ensina doutrinas erradas, o herege e o mestre enganado. Nesse caso, é uma heresia porque heresia é tudo aquilo que mexe ou com a teologia da salvação ou com a figura, a pessoa de Deus. Principalmente as principais heresias que nós já tivemos na história, elas
mexiam ou com a Trindade, ou com a salvação por obras. Então, o que acontece? Eles usam esse versículo para justificar todo esse tipo de tarefa. O que o catolicismo romano ensina? Que Jesus, ele pagou o preço na cruz, mas você tem que praticar a caridade para ser salvo. O que uma seita horrível como o espiritismo kardecista ensina? Que você vai atingir a luz praticando boas obras. O que o budismo ensina? O budismo tem o Dharma, que é a herança boa que a pessoa deixa de uma vida para outra, e o Karma, que é a herança ruim que a pessoa deixa de uma vida para outra. De uma certa forma, o budismo ele não tem conceito de ressurreição, mas ele tem conceito de atingir a luz, que é, entre aspas, uma salvação, apesar de não se falar de salvação no budismo. Agora, quando uma igreja, você pergunta para um crente e fala, você é salvo pelo quê? Ele vai responder, eu sou salvo pelo Jesus Cristo na obra da cruz do Calvário. Se houver um ponto final aí, você está tratando como igreja bíblica. Agora, se houver um e, você está tratando como heresia. Tem gente salva nesses lugares? Tem. Existe gente que, infelizmente, ela nasceu de novo, só que se deixa levar pelo engano. Por exemplo, eu lembro certa vez, há muitos anos atrás, eu estava num cliente, eles faziam parte de uma igreja de costume, mas secularmente, no trabalho deles, eles andavam vestidos normais. Um dia eu cheguei para atender o cliente, a esposa dele com a saia no pé. Aí eu olhei assim, eu falei, puxa, mas o que aconteceu? Vai para a igreja hoje, não sei o quê? Não, irmão, ontem o meu pastor me deu uma aula de doutrina. Doutrina? Você está fazendo teologia? Aí eu já provoquei, né? Eu sabia o que ela estava falando. Eu falei, você está fazendo teologia? Não. É que eu questionei ele sobre por que eu tinha que usar saia. E aí ele me deu uma aula de doutrina. Eu falei, de costumes. Aí o marido dela jogou para minha cara assim, tipo, que ele não gostava daquilo, até que hoje eles não estão mais. Então veja, você pegar uma pessoa que ela acha que tem que usar uma determinada roupa porque agrada a Deus, vamos dizer assim, vai, está dentro do aceitável. Agora, você colocar um conjunto de obras e de práticas, como diz Paulo, não manuseies, não comas aquilo, junto da salvação, é heresia. Isso deveria ser ensinado. Agora, o que acontece? Nós vivemos um mundo onde tem um câncer chamado politicamente correto. Isso é um câncer. Você não pode ter... O politicamente correto ele funciona quando é a favor dos comunistas. Se você tem uma opinião contrária, você tem linguajar de ódio. Você é um fundamentalista, um conservador. E se você falar que ama a família, ama o casamento, não concorda com adultério, não concorda com sexo antes do casamento, não concorda com mentira, não concorda com corrupção, não concorda com homossexualismo, já é linguajar de ódio. Ninguém quer saber se aquilo é pecado para você ou não. Agora, esse politicamente correto, ele entrou na igreja. E em vez dos irmãos, porque às vezes não tem uma soteriologia, o que é a soteriologia? É a doutrina da salvação, vem da palavra soteria, salvação. Como não se tem uma soteriologia correta, acaba se tratando um assunto tão sério como esse, como um costume. E não poderia ser. Gente, para vocês terem uma ideia, existe igreja de origem reformada. Igreja batista, que só se vai para a igreja de saia e só se vai para a igreja de terno. Não pode pôr um piercing, não pode exagerar muito na roupa, exagerar alguma coisa.
Se você ouvir música cristã, de um ritmo diferente do que é, já está errado. Por exemplo, você não pode assistir o cinema. Gente, eu não ouço música secular, eu só ouço música cristã. Cinema eu seleciono que eu vou assistir, mas veja, eu não posso dizer que é pecado algo que a Bíblia não diz. Agora, a vantagem dessas igrejas de origem reformada é que elas não dizem que você vai ter que fazer aquilo para ter salvação. Por quê? São igrejas que têm uma doutrina teológica muito firme. Uma doutrina teológica correta. E até na parte da música, eles têm argumentos muito fortes para defender até aquilo que eles defendem. Não é uma coisa incoerente, sem pé nem cabeça. Agora, quando você chega no meio, principalmente quando a gente vai nos bairros, essas igrejinhas pequenininhas, onde o pastor não tem uma formação teológica, é muito comum você ver salvação por obras. E salvação por obras é heresia. O evangelho nesses lugares produz novo nascimento. Veja, a pessoa que é eleita vai ser salva. Nasceu de novo, é salvo. Porém, vai viver uma vida cristã abaixo da linha da mediocridade, muitas vezes, porque é um jugo tão pesado que ninguém consegue carregar. E justamente é por causa desses dois versículos, talvez o versículo mais usado. Tem dois versículos, quer ver? Vou dizer mais 3 versículos mais usados. Entrar pela porta estreita. O outro versículo é melhor obedecer do que sacrificar, que é usado assim. Se eu vou perguntar para o pastor, por que eu tenho que usar terno? Não, irmão, nossa melhor roupa, mas pastor, da onde que está isso? Irmão, deixa eu avisar, é melhor obedecer do que sacrificar. E a terceira coisa posso todas as coisas. Não, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. São os 3 versículos muleta. Eu coloco aí 99% das leis criadas pelos crentes como se fosse pecado na Bíblia. E é extremamente sério isso, extremamente sério. Isso é um terrível problema. E é uma coisa que tem que ser combatido como? Através da boa teologia. Mas voltando ao nosso texto, a pergunta é, tá bom, pastor, entendi que aqui não está falando de salvação. Se não está falando de salvação, está falando do quê? Lembram-se do grande argumento? Texto fora do contexto é pretexto. Do que se trata do Sermão do Monte? O Sermão do Monte se trata do estilo de vida que o discípulo de Cristo tem que desenvolver. Esse sermão fala de não poder se separar, não ser em caso de adultério. Esse sermão fala de caminhar a segunda milha. Esse sermão fala de perdoar. Esse sermão fala de você não ofender o irmão. Esse sermão fala de uma prática de vida extremamente difícil. O que é a porta estreita aqui? A porta estreita é esse caminho piedoso. A porta estreita é esse caminho de quem teme a Deus. E a porta larga é o caminho de quem não teme a Deus. Isso é uma figura. Agora nós vamos fazer uso de um pouco de teologia que vem lá do Antigo Testamento. Antes de nós abrirmos o Antigo Testamento, até para dar o crédito à palavra, essa palavra que ela foi feita em cima de uma aula do pastor Antônio Neto, da Escola Teológica Charles Spurgeon. Eu usei o esboço deles, tem coisas muito boas e adicionei mais os estudos meus. Se vocês quiserem, é uma ótima fonte, o Evangelho de Mateus. Esse estudo foi baseado no comentário teológico do livro de Mateus, de um irmão chamado D.A. Carson, que provavelmente é o melhor comentarista de Mateus que nós temos vivo hoje, com excelente trabalho. Então fica registrado aqui. Mas vamos a essa questão do caminho. Da onde que Jesus tirou? Lembra que Jesus ele veio o tempo todo no Sermão do Monte, pegando mandamentos e aplicando. Então ele sempre vai lá no Antigo Testamento, pega algo e traz para o presente. Da onde que Jesus tirou essa questão da porta? Primeiro,
A figura aqui é de alguém chegando numa cidade. Imagina alguém chegando com camelos, com carregamento, com especiarias, com toda uma comitiva que está viajando, daqueles mercadores. E aí eu tenho que entrar numa cidade. De repente eu olho, aquela cidade tem uma passagem que não é muito larga. Que para passar eu teria que pegar os camelos, parar, descarregar a carga, pelo menos a carga lateral, passar com ela à mão pela porta e daí passar com os camelos apertadinho com a carga que estava em cima. E aí eu tenho uma outra entrada, que normalmente era a entrada principal, que todo mundo entrava. Por quê? Porque eu não precisava descarregar o camelo, não precisava transportar a carga, não precisava me sacrificar para entrar. Daí veio a figura. O povo sabia o que Jesus estava falando. Cheguei numa cidade, vai ter uma porta estreita, só passa lá alguém andando a pé. São poucos. O mesmo viajante chegou numa cidade carregado, ele vai procurar a porta larga, para passar com tranquilidade. Quantos passam por lá? Muitos, que normalmente é a entrada principal da cidade. Então, isso é muito claro. Se você pegar qualquer filme de Oriente Médio, você vai ver que isso que eu estou falando é o básico. Já vai vir na sua cabeça agora uma foto de uma porta larga, de pelo menos uns 5 metros, aquele caminhão de gente entrando e saindo, algumas tendas de mercadores por lado de fora dos muros. Se você lembrar no livro de Neemias, Neemias, quando chegou e brigou com o povo, ele falou: no sábado ninguém vem comercializar aqui. E durante a semana, a porta só vai abrir depois que o céu estiver alto. O sol estiver alto, que se eu não me engano que derreter a geada ou o sereno secar, algo assim. Por quê? Porque era hábito dos mercadores chegarem à porta de Jerusalém e armarem as tendas. Lembra a figura do filme, o Indiana Jones? Aqueles filmes. Aí você entra para dentro da cidade, aquela avenida principal continua e você vai vendo as bancas de mercadores espalhadas. Aí tenta lembrar um pouco mais, você vai ver camelos viajando com 2 conjuntos de cestos grandes do lado. Como que um animal daquele, um animal de aproximadamente meia tonelada para mais, meia tonelada para mais, com cestos do lado, vai passar numa porta estreita? É essa figura. Agora, Jesus usa a questão do caminho. Ó, vamos reler o 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, vírgula, e espaçoso o caminho. Primeiro ponto aqui. Os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Eles passaram a ser chamados cristãos na igreja de Antioquia. Antes disso, eles eram conhecidos como o do caminho. O caminho do quê? O caminho de Jesus de Nazaré. Agora, a ideia do caminho estreito, a ideia do caminho piedoso, a ideia do caminho ímpio, Jesus tira da antiga aliança. Quer ver que interessante? Isso é muito notório para a literatura hebraica. Primeiro livro, Juízes, capítulo 2. É o 7º livro da Bíblia. Se você chegou em Josué, puxa o freio, volta um pouquinho. Juízes 2, versículo 22. Diz assim. Ó, vamos ler o versículo 21. Deus falando: tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando Josué foi talvez o maior general conquistador de Israel. Só se equipara a Josué Davi. Salomão teve um grande território, mas foi via acordos comerciais. Salomão era um político habilidoso. Já Davi e Josué não, era na base da espada. Só que quando Josué morreu, haviam várias nações que não tinham sido desapossadas.
Aí Deus, nessa passagem de Juízes, Deus está irado contra o povo. Porque o povo começou a andar nos caminhos dos Baalins, dos ídolos. E começou a abandonar a lei do Senhor. Aí Deus faz o seguinte, ele vai falar aqui no texto, olha, eu não vou desapossar as nações que não foram desapossadas por Josué. Porque, versículo 22 continua, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andai. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Perceberam? Caminho. Poderia falar aqui a lei do Senhor. Caberia, mas caminho mostra o quê? Uma prática de vida diária, constante, um estilo de vida. Por isso que é um caminho é para ser trilhado. Mas temos mais textos. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Enquanto os irmãos encontram, vou tomar um golinho de água. Isaías 30, versículo 21. Diz assim, olha que interessante. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então te dará chuva sobre a sua semente, com que semeastes a terra, como também pão de novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Até aqui. Olha que interessante. Veja, Deus está falando aqui. Vai ser dito para vocês, andai no caminho correto, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Aí o que vai acontecer? Vocês vão ter chuva, vocês vão ter saúde para os animais, vocês vão ter uma vida próspera. Se fizerem o quê? Andarem no caminho. Caminho. Esse é o caminhar. Quer ver que interessante? Mais um texto. Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Versículo 9. É um texto um pouco longo. Vamos fazer uma leitura expositiva. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. O que acontece aqui? Deus está falando, aqui eu vou falar. O povo está com o ouvido fechado, o povo não quer ouvir. É isso que Deus está falando aqui, versículo 11. Por isso estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza,
E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu vos visitar, tropeçarão. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acheis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som de trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, e informa-te tu, ó congregação, do que faz entre eles. Aí Deus vai dar um juízo sobre o povo. Percebe o caminho? Veredas antigas, o que eram veredas antigas? Veredas são alamedas. São ruas, os caminhos antigos. Que caminhos antigos? De seguir a lei. Existe hoje um seminário muito conhecido chamado Veredas Antigas. Eu fiz esse seminário há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu tinha 1 ano de convertido. Não tinha experiência sobre isso. Só que depois eu fui percebendo que esse seminário não usa a palavra bíblica. Não usa versículos. Na verdade, ele usa quase que uma técnica psicoterápica, em vez de usar a palavra de Deus, nos chamados seminários de cura interior. Eu mandaria alguma ovelha hoje fazer veredas antigas? Não. Eu mandaria alguma ovelha hoje fazer cura interior? Não, porque eu creio que são desvios doutrinários sérios. Eu colocaria essa mesma ovelha para fazer um aconselhamento pastoral consistente, visando o quê? Que andasse no caminho. Que cada vez que a palavra de Deus fosse ensinada, ela aplicasse as verdades da palavra de Deus na sua vida. Por quê? Veja, quando Jesus está falando sobre esforçai-vos para entrar pela porta, Jesus está falando de uma conduta. Jesus está nos falando o seguinte: a marca de quem nasceu de novo, de quem é meu discípulo, ela é um estilo de vida, ela é uma conduta, ela é um conjunto de valores que fecham com o reino. E isso vem desde a antiga aliança. Isso é uma coisa engedrada na Bíblia. Isso é uma coisa profundamente arraigada na Bíblia. Gente, cristianismo é estilo de vida. A turma fica correndo atrás dessas papagaiadas, cura interior, encontro com Deus, essas coisas. Veja, eu entendo que um seminário, no final de semana, que ensine o terrível pecado que é a idolatria, o terrível pecado que é a feitiçaria, o terrível pecado que é a área sexual, que ensine a cura interior bíblica, que nada mais é, alguém te ofendeu, perdoa. Essa é a cura interior bíblica. Um seminário que mostre que você é nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, que Jesus se fez maldição no seu lugar. Um seminário que te ensina práticas bíblicas. Eu acho super válido. Aqui na igreja, quando a pessoa chega, eu vou sondando a pessoa, vou conversando. Em alguns casos eu chego até a ter uma reunião pastoral, pergunto quais foram as práticas espirituais, eu tenho materiais prontos sobre isso e ensino para a pessoa qual foi o erro daquilo. Por quê? Por que a pessoa fazia? Porque achava que está tudo bem. Nós somos criados aqui no Brasil o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Gente, o Papa falou que homossexuais, veja, não são homossexuais. Se você perguntar para o Papa, adúltero, pedófilo, assassino, tudo é filho de Deus.
homossexual agora, então balista. Por que ele fala isso? Porque ele não conhece a Bíblia. Ele não é um homem salvo. Ele precisa nascer de novo. Então por aí vocês tiram qual é a mentalidade que uma pessoa ocidental do século XXI tem em relação ao pecado. É um padrão muito alargado. Por exemplo, nunca explodiu o ônibus de criança. Eu nunca botei fogo no lar dos velhinhos e tranquei todas as portas. O sentimento de pecado é esse. Eu nunca cheguei em casa, matei meus filhos, minha sogra, meu sogro e fui beber pinga no bar. Eu sou muito bom. Eu não vendo crack. Nunca matei, nunca roubei. Esse é o padrão de pecado das pessoas. Agora, o cristão, ele comprova que ele é alguém nascido de novo, porque capacitado pelo Espírito Santo, ele tem práticas que testificam o habitar interior do Espírito Santo. E por que é importante testificar isso? Porque o penhor de que somos salvos, a garantia de que nós temos a vida eterna é o habitar interior do Espírito Santo em nosso espírito. Gente, vida cristã é algo para ser vivido no espírito. O nosso intelecto tem que ser cheio da palavra, porém a nossa comunhão com Deus é feita no espírito, no homem interior, no coração do homem. É lá que toda intimidade com Deus acontece. É lá que eu sou convencido do meu pecado. É lá que eu sou orientado por Deus. Através da palavra e daquilo que ela produz no meu coração. E é lógico, algumas coisas extraordinárias podem acontecer, mas não é o assunto aqui. Mas sobre essa questão de estilo de vida, quer ver? Vamos aproveitar que a gente está no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5. Tomar um golinho d'água. Versículo 31. Diz assim: Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, os estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem pela direita, nem pela esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Veja, aqui é uma promessa para a terra, porque é para Israel. Não vale para os crentes. Porém, a verdade que o versículo ensina, de que quando o crente obedece à palavra do Senhor, ele tem benefício, ela é uma verdade perene, que nunca vai acabar. Quer ver outro texto de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio 17, versículo 18. Diz assim: Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, e esses estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem pela direita, nem pela esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Que texto é esse? São os deveres de um rei. Isso já aparecia em Deuteronômio. Porém, o governo aqui era
teocrático. Deus governava diretamente através da figura de Moisés. Quer ver outro texto? Deuteronômio 28, texto clássico. Amado pelas igrejas da teologia da prosperidade, do Evangelho da Prosperidade, Deuteronômio 28, 14. Vamos ler? Isso, 14. Olha que interessante. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Olha os dois caminhos aqui. A porta estreita e a porta larga. Certo? Só vou dar uma ideia para vocês o que está envolvido aqui. A prática dos moabitas, dos amonitas, dos povos cananeus era de prostituição sexual. Deus criou um homem, uma mulher. O máximo que Deus permitia era um homem ter mais de uma mulher, desde que ele fosse possível ele sustentar as duas famílias. Mas eram todas esposas. Na prática espiritual dos povos cananeus, não. As pessoas tinham relações sexuais com várias pessoas. Promíscuo, frequente. Anualmente, semestralmente, talvez mensalmente. Só aí você imagina o atrativo que esse paganismo trazia. Por isso que é o andar na porta pelo caminho estreito e pelo caminho largo. Quer ver outro texto que eu anotei aqui? Josué, capítulo 1. Vai um pouquinho à frente. Josué 1. Ó, todos os textos falando de caminhar. Estilo de vida, versículo 6, Josué 1, 6. Olha aqui que interessante. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja que interessante. Se você ler apenas os 6, esforça-se e ter bom ânimo. Você vai interpretar o quê? Para quê? Para guerrear e conquistar. Tá vendo? Como diz os falsos pastores da teologia da prosperidade. Tem que fazer sacrifício, tem que se esforçar. Eles gostam desse tipo de texto. Mas o esforçar aqui é o seguinte, é para obedecer a Deus. Lembra de Mateus 7? Esforçai-vos. Gente, vida cristã não é para frouxo. Tem um irmão que foi salvo mais ou menos na mesma época que nós somos salvos, e o testemunho dele ficou até hoje. O irmão Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundos. Esse irmão tem uma frase clássica que eu nunca vou esquecer, que ele falou uma vez. Ser crente não é para frouxo. Ser crente é para gente firme, para gente posicionada. E é verdade. Se você quer ser um crente que anda de mão dada com as coisas do mundo, se você quer ser um crente que anda de mão dada com uma vida sem o compromisso que o cristianismo exige, você nunca vai ser um cristão cheio do Espírito Santo. Você nunca vai atingir a chamada plenitude do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está traçando um paralelo entre uma vida secular, onde a alegria das pessoas era buscada na bebedice, nos bares, nas tavernas, na sexualidade barata, e uma vida de buscar ser cheio do Espírito, como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas para isso você tem que pagar o preço. Você quer ser espiritual? Tem que ler Bíblia, tem que orar,
tem que ter santidade, tem que ter separação. Não pode ficar enchendo a barriga com as porcarias do mundo. Não tem. Relacionamentos, esforçai-vos. Por quê? Esse relacionamento mostra uma fé saudável, uma prática saudável. É isso que mostra. Amém? Mais um texto, vamos um pouquinho mais. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Vai passar por Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Se chegou em Crônicas, puxa o freio e volta um pouco. 2 Reis 20. Versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E daí continua. Deus deu 15 anos, agora o que Ezequias falou? Andei nos teus caminhos. Fui reto, coração reto, homem interior. Curiosamente aqui, eu não consigo deixar de falar, nesses 15 anos nasceu o rei, talvez o rei mais maligno de Israel, Manassés. Pra vocês terem uma ideia, Manassés era tão boa pessoa que fez um sacrifício humano do seu filho. Ele queimou no fogo. Só que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Manassés, depois de reinar 55 anos em Israel, antes de findar esse período, ele é preso, vai para o cárcere, lá ele se arrepende, busca a face do Senhor e Deus restaura ele. E eu creio que eu vou poder sentar lado a lado com Manassés. E esse é um dos irmãos que eu quero conversar lá. Imagina, vai entender. Somente Deus pode orquestrar tudo isso. Como eu estava conversando com a Paula sobre a questão de como Deus ele exerce a disciplina sobre nós. Gente, tem que ser Deus. Estava contando o caso de Davi, quando Davi pede o recenseamento. Davi provavelmente estava muito soberbo. E a atitude dele em relação a Joabe mostra que sim, porque Joabe advertiu ele. Joabe era o principal general de Davi. Camarada que livrou a cara de Davi, primo de Davi, fiel. Na pior crise do reino foi quem ficou do lado. E falou, por que você quer fazer isso? Aí o que acontece? Davi estava soberbo. O que Deus faz? Deus decreta que Davi vai cair nisso. E retira a sua graça de sobre Davi. E usa o diabo para incitar Davi a fazer o censo. No censo, Davi tinha que pagar uma taxa para cada pessoa recenseada, que Davi não pagou. Aí o profeta busca Davi e fala, ó, 3 coisas vai escolher: cair na mão dos teus inimigos, não sei o que lá, não sei o que lá, peste, fome, ou cair nas mãos do Deus Altíssimo. Ele falou, eu prefiro cair nas mãos do Deus Altíssimo. O que aconteceu? O anjo do Senhor começou a matar gente em Jerusalém. Aí Davi, arrependido, se prostrou em terra, tal, e Deus parou a peste no meio, parou o juízo no meio. O que eu entendo? Deus simultaneamente tratou a arrogância de Davi, botou Davi no eixo de novo e recolheu todas as pessoas que ele já tinha pré-determinado que ia recolher. Provavelmente entre elas muita gente que ele até estava realizando juízo.
Somente Deus tem essa maestria, somente Deus consegue apertar a nossa vida de uma maneira graciosa e mexer aonde que tem que ser mexido. Eu até brinco, eu estava falando com o Rodrigo, se a gente vai disciplinar, arranca olho, quebra braço, corta a perna, rebenta a costela, amarra na caminhonete, leva arrastado até Curitiba e volta. Deus não precisa nada disso. Ele inclusive é capaz de te abençoar no meio da disciplina. Você olha e fala, nossa, eu estou passando uma luta, não sei o que, Deus ainda me abençoou. Isso é muito comum, porque Ele sabe como apertar. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. Vamos pegar um exemplo do Novo Testamento. Segunda Epístola de João, capítulo 1. O que eu faria? Eu iria lá em Apocalipse e voltava. Cheguei. Olha lá, estou aqui. Segunda Epístola de João. Ela só tem um capítulo. Diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Vamos fazer uma pausa aqui? Vamos ler o versículo 6 inteiro. O amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Gente, o que acontece? Nas igrejas hoje em dia se fala de amor, 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 e amor, 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 amor. E aí amar o que é? Passar a mão na cabeça do pecador. É dizer para o pecador que está tudo bem. É deixar que o pecado ferva na igreja. É não exercer disciplina bíblica. Amor, segundo a Bíblia, é andar na verdade de Cristo. É seguir o mandamento de Cristo. Isso é amar o próximo. Eu amo a Paula quando eu estou andando no mandamento de Jesus. Isso é muito sério. Agora a gente vê novamente o quê? Andar, andar, andar. É uma vida diária. Amém? Eu separei aqui alguns versículos. Por quê? Que na primeira parte da palavra ficou muito claro que andar nos caminhos do Senhor, na antiga aliança, é seguir a lei. Só que a gente sabe que o propósito final da lei é Cristo. E a gente sabe que a lei expirou. E o que aconteceu? Quando nós nascemos de novo, a lei foi escrita no nosso coração. E a gente vive a prática da lei porque ela foi escrita no nosso coração. Nós não temos mais 10 mandamentos, não temos mais as placas dos 10 mandamentos. Existe muita igreja histórica que a gente respeita, que a gente ama, que vai dizer o seguinte: a lei moral, que é os 10 mandamentos, não acabou. Aí se eles pegam alguém que falando isso que eu estou falando, eles vão dizer que eu sou um tipo de negacionista. Existe um outro nome que eu me esqueci agora, que eles usam para isso. Que antinomista. Nomia é lei. Anti é contrário à lei. Então eu vou dizer, então irmão é antinomista? Não. Nós somos intranomista. O que é intranomista? Segundo as epístolas nos ensinam, a lei de Deus foi escrita no nosso coração. Ela não está do lado de fora. É nisso que nós não concordamos com as igrejas aliancistas. Ela está escrita no nosso coração. Por isso que eu vivo a lei. Agora,
Existe um estilo de vida cristão. O Novo Testamento nos mostra uma prática de vida. Eu já não sigo mais a lei de Moisés com seus 618 mandamentos. Eu estou debaixo de uma nova aliança. Vamos voltar a uma carta. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Versículo 3. Diz assim. 1 João 2, versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ó o caminho estreito, 1 João 2, 3. Ó o caminho estreito aqui. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O que é? Guardar os ensinamentos de Jesus e praticá-los. Olha o que 1 João está dizendo. Nisso sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? Jesus. A resposta, 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, a porta estreita, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Olha o 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu pergunto, é fácil andar que nem Jesus? Não, é porta estreita. Porta estreita. Agora, não é para ser salvo. Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando uma coisa. A prova de que você é salvo é que você anda nesse caminho, guardando o mandamento. Percebe que 1 João ela mantém a mesma teologia do Sermão do Monte? Interessante, né? Mais um texto, 1 João capítulo 5. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que interessante. Você é cristão? Eu sou. Você é desigrejado? Eu sou. Por quê? Porque eu detesto a igreja. Provavelmente você nunca nasceu de novo. Porque não existe, segundo a Bíblia, amar o noivo e não amar a noiva. Se você diz que ama o noivo e não ama a noiva, você não ama o noivo. Você não está em Cristo. Ó, que sério. Vou reler o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Joia. Ponto e vírgula. Tópico 1. Que é ponto e vírgula divide. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem é que gerou a igreja? Jesus, Deus. Também ama ao que dele é nascido. Quem é nascido de Jesus? A igreja. Acabou. Não tem papo. Ah, não sei o que, a igreja virou prédio. Cara, conversa mole. Provavelmente vou falar real para você. Provavelmente você pegou um pastor firme que falou meia dúzia de verdade para você, você não aguentou ouvir, fez biquinho e foi embora. Ou provavelmente você criou muito problema dentro da igreja e deu problema. Normalmente a gente quer jogar para os outros uma culpa que é nossa. Se você é um desigrejado, meu conselho é que você volte para a igreja logo. Com certeza tem alguma igreja boa que você pode congregar. Perfeita não tem. Por exemplo, aqui é a nossa igreja Pátimos. Era uma excelente igreja. Começou a ficar ruim a hora que eu cheguei nela. Aí depois a igreja levou um outro golpe. A Paula, minha esposa, chegou. Mais uma pecadora. Aí levou um outro golpe. O Rodrigo, meu filho, chegou. Aí Deus não parou de dar golpe na igreja. Começou a chegar o irmão João, a irmã Aida, o irmão Juliano, a irmã Priscila, Andriele, Leandro, Júlio, Sabrina, uma fila de pecador. E cada um que chegava um problema novo. E qual é o líder do sindicato dos problemas ambulantes, das encrencas de duas pernas do estado do Paraná? Eu, o pastor, ele é o líder do sindicato. Mas eu tenho que congregar. Eu tenho que congregar. O texto continua, versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ó, primeira marca, vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqui tem um ensinamento poderoso. Se você é uma pessoa mundana, enredada pelo mundo, todos os seus olhos, suas paixões, aquilo que você dedica tempo, aquilo que atrai os seus olhos, aquilo que te dá prazer, é só mundo, provavelmente você nunca nasceu de novo. Você é um religiosão carregador de Bíblia que vai para o lago de fogo com uma Bíblia debaixo do braço e uma harpa no bolso. Tem que vencer o mundo, tem que ter separação. Separação é algo bíblico. Ninguém pode servir a dois senhores, Deus e Mamon. Deus e as riquezas, não tem como. Amém? Vamos para mais uma marcação. Essa eu tirei do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos lá? Marcos 7. Eu tomei o cuidado de vir voltando nas referências para não ficar muito para lá e para cá. Marcos 7. Versículo 5 diz assim: Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Veja, aqui começa o choque que Jesus trouxe. Lembra que os fariseus e os escribas seguiam a lei à risca? Eles estavam dentro do modelo da antiga aliança. Aí Jesus vem trabalhando com a essência da lei, com o coração da lei, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o que acontece? A explicação que Jesus dá, versículo 6. E ele respondendo lhe disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras semelhantes a essas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus, por guardares a vossa tradição. Veja que interessante, até hoje você vai em Israel, existe uma cultura de lavagem, de lavar as mãos. Vários lugares existem fontes públicas de água corrente. Nos restaurantes, nos lugares, os lavatórios são enormes. Porque essa prática dos fariseus ficou injetada na população. Mesmo sendo uma população que não pratica o judaísmo ortodoxo. Israel não pratica o judaísmo ortodoxo. Só que Jesus está falando aqui, ó, vocês lavam as mãos, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas vocês começaram a seguir tradição de homens e pararam de seguir o mandamento. A gente tem que seguir a Deus. Lembra que eu falei no começo das obras para ser salvo? É tradição de homens. Invalida. Se eu confiar em obra, gente, se eu confiar em obra para ser salvo, eu estou dizendo que a obra da cruz do Calvário é insuficiente para salvar os pecadores. Eu estou dizendo que eu preciso fazer. É heresia. É o que aconteceu com os fariseus. E Jesus usa esse texto aqui, Isaías. Esse texto era extremamente conhecido. Quer ver que interessante? Vamos abrir lá. Isaías 29. Livro do profeta Isaías. Chegou Ezequiel que nem eu. Você vai passar por Jeremias. Isaías 29. Versículo 10. Diz assim:
Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Daqui que Jesus tirou. Só fala. Mandou lá. Gente, não é nada novo. 8 séculos de diferença entre a data que Jesus falou e a data que isso aqui foi escrito. 8 séculos. É como se essa palavra aqui tivesse sido escrita em 1250. E eu chegasse aqui e mandasse na lata, assim, dos irmãos. Aí só vi os anjos subindo, descendo. Essa foi o que Jesus fez aqui. E para encerrar, ratificar esse ensino, gente, vida cristã é vivida, não adianta falar, não adianta dizer que tem que viver. Crente você conhece pelo estilo de vida, senão é fariseu, senão é hipócrita, está enganando a si mesmo. É o que nós estamos tentando mostrar através dessa palavra, em cima do ensino de Jesus há 2000 anos atrás. Tem que viver, tem que andar no caminho da verdade. Livro dos Salmos, capítulo 103. Opa, cheguei no 66. Salmo 107, passei um pouquinho. Salmo 103, versículo 17. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Chama a atenção no texto final do versículo 21. Vós, ministros seus, vírgula, que executais a sua vontade. Quem é ministro do Senhor? A igreja. Como eu sei que eu sou ministro, se eu faço a vontade dele. O resto é papo furado. O resto é conversa mole para boi dormir. Está enganando a você mesmo. E olha, agradeça a Deus por Deus ter inspirado essa palavra, e essa palavra está chegando ao seu ouvido. Porque isso é sinal da graça de Deus. Porque se a sua vida não está de acordo com isso, como eu costumo dizer, pode dar pausa agora no computador hoje, acaba de ouvir a palavra daqui a alguns minutos e bota a cara no pó. Se arrepende, chega para Deus e fala: Deus, eu estou vivendo uma mentira. Deus, eu não ando nos seus caminhos. Deus, eu só te honro com meus lábios, mas a minha vida é uma mentira. Mas eu entendi hoje que isso faz de mim um hipócrita e não alguém nascido de novo. Senhor, muda a minha vida. Vamos dizer que você é alguém que nasceu de novo, e seu espírito testifica que é filho de Deus. Qual a sua oração? Senhor, me perdoa, me afastei dos seus caminhos. Não coloca sua mão pesada sobre mim. Eu estou vivendo uma vida cristã mentirosa. Muda a minha vida. Eu preciso andar em retidão, eu preciso andar em obediência da tua palavra. Eu quero te amar de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados. E levanta da oração como alguém que recebeu graça de Deus e começa a andar certo. Simples assim. Deus transforma vidas assim. Veja, Deus só trabalha com gente que se posiciona.
Se você não for radical em relação ao pecado, radical em relação ao mundanismo, radical em relação à santidade, você não vai ter parte com o Senhor. Você vai ser um homem de ânimo dobre, como nós lemos na palavra passada. Melhor maneira de responder à graça de Deus é se posicionar. Ah, mas o irmão falou que a salvação não é por obras. Realmente, mas a minha posição mostra que aconteceu algo. Por quê? Porque eu posso tomar decisão hoje de andar certo. Mas daqui a um mês está com a vida toda arrebentada de novo. Novamente eu tenho que ir para a cara no pó. Novamente eu tenho que me arrepender, me consertar. Mas vai haver um momento em que Cristo vai ser formado em mim e eu vou andar em novidade de vida. Sem esconder pecado debaixo do tapete. Buscando aquele que pode salvar. Pedindo a graça para que o Senhor dá graça e dá misericórdia. Para de confiar em você. Tomar posição é tomar posição em Cristo, confiando no Espírito Santo, confiando em Deus. E aí sim, usufruir de plena comunhão com o Senhor. Uma paz e uma vida tranquila, onde a consciência não acusa. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos mostrando as nossas falhas, que o Senhor venha nos guiando, que nós possamos realmente ter uma vida transformada, Pai. Que possamos deixar para trás todo o embaraço e estarmos vivendo um cristianismo verdadeiro. Senhor, capacita-nos a entrarmos pela porta estreita. Capacita-nos a um estilo de vida verdadeiramente cristão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. No meio da semana vamos continuar nossos estudos no Gênesis. Deus abençoe.